Dando continuidade aos comandos SQL, agora nós vamos ver os códigos de consulta ao banco de dados. Quando visualizamos essa tela aqui, por exemplo, nós não estamos nem inserindo, nem atualizando, nem deletando. Nós estamos selecionando dados. E aí vai ser o comando select e vários recursos que esse select apresenta. Então, nós vamos ver como fazer consultas que retornem esses dados, vários dados, ou também os dados específicos de um cliente. Aqui em pedidos, a gente também vai conseguir mostrar para cada pedido o valor total desse pedido, que não é um campo armazenado, ele é calculado. Qual que é o nome do cliente daquele pedido. Se vocês lembrarem, lá na tabela pedido, a gente só guarda a chave estrangeira do cliente, assim também como a chave estrangeira do garçom, mas na tela para o meu usuário eu vou mostrar o nome de cada um. Bom, então vamos lá. Aqui eu vou compartilhar com vocês um arquivo que está todo comentado, com várias perguntas que nós poderíamos fazer. Vai ser a forma de apresentar os comandos conforme cada exemplo aqui que eu listei. Então, é uma lista de exercícios que eu vou resolvendo com vocês e explicando os comandos. A primeira coisa que a gente faz quando vai começar a executar algum comando no banco de dados é o comando use, para informar para o MySQL com qual banco de dados eu quero trabalhar agora. Bom, então vamos aqui no primeiro exemplo. Apresente o nome dos clientes em ordem alfabética. Para apresentar, para selecionar os dados que estão no banco de dados, a gente vai usar o comando select. O select sempre vai vir acompanhado do comando from. E eu recomendo que vocês pensem primeiro no from, para depois pensar no select. O que a gente coloca no from? De quais tabelas tem os dados que eu quero apresentar. Então, se eu estou querendo mostrar o nome dos clientes, o nome do cliente está lá na tabela cliente. Se vocês observarem aqui também, o Workbench vai dar o recurso para a gente. Quando eu abro aqui o banco em Tables, se eu seleciono a tabela, ele me mostra todos os campos. E aí fica fácil eu montar as consultas, porque eu tenho que saber exatamente os atributos que participam daquela tabela. Então, eu vou falar que eu quero buscar dados da tabela cliente. Meu comando também tem que terminar com ponto e vírgula. E o que eu quero mostrar da tabela cliente? Quais dessas colunas que eu quero mostrar? Eu quero mostrar o nome. Se eu executo este comando aqui, ele vai me mostrar o resultado com todos os nomes dos clientes. Só que aí, sempre que a gente for apresentar um conjunto de dados para o meu usuário final, sempre tem que ser ordenado, por algum sentido. Então, para ordená-lo, a gente vai acrescentar aqui o comando order by. E na frente desse order by, eu vou colocar por qual campo que eu quero ordenar. Então, eu quero ordenar por nome. Por padrão, já é do A para o Z, do menor para o maior. Se eu quisesse ao contrário, eu tinha que escrever desk. Por padrão, é ASCII, ascendente. Se eu não colocar, ele vai entender que é ASCII. Então, ele vai lá e ordena todos os meus clientes. Eu poderia aqui também no Select colocar outros campos. Nascimento, telefone. E aí eu tenho que conhecer bem o banco de dados para poder fazer as consultas. Se eu executo aqui, ele me mostra as colunas que eu solicitei. E aí eu também posso colocar em qualquer ordem. Poderia pedir primeiro telefone, depois nascimento, que ele também executaria. E aí eu vou montar a consulta conforme eu preciso colocar na tela do meu sistema. Se a gente visualizar o código que a gente tem lá no exemplo do restaurante, lá no arquivo index, a gente vai ter o código lá dentro. Select, os campos que eu quero mostrar na tela, from, tabela cliente, order by, nome. E aí o resultado que é enviado para o banco de dados é guardado em uma matriz. E aqui com o código PHP eu consigo pegar esses dados e colocar dentro de uma tabela HTML. Bom, então isso aqui é uma consulta SQL. O exemplo número 2. Apresente o nome dos produtos e seu preço em ordem alfabética. Então eu sempre vou ter um select from. Qual tabela que tem esses dados? O nome do produto e o preço está na tabela produto. E eu quero mostrar o nome deles, então vamos selecionar lá a tabela produto. O nome deles, o campo não chama nome, chama descrição. Então eu vou colocar a descrição e o preço. E eu quero que apareça em ordem alfabética. Eu vou colocar em ordem alfabética do nome do produto, que no caso é o campo descrição. Então ele vai me dar o resultado, que é a mesma. Esse código aqui é o que eu coloco nesse código lá na tabela, no arquivo produto, no index. É esse código aqui que eu mostro na tela. No caso aqui eu ainda estou mostrando o código e a unidade.
Aqui eu também consigo, no Select, criar outros campos que não são campos da tabela. Eu poderia colocar aqui o preço vezes 1,10, que seria o preço acrescido de 10%. Se eu executar, ele vai mostrar descrição, preço e vai fazer o cálculo para cada linha da minha tabela. Então, seria para eu fazer uma projeção. O preço hoje do produto é R$50, quanto que vai ficar se eu fizer a projeção de 10% de aumento? Então, eu consigo criar outros campos aqui, baseados nos campos das tabelas, e escrever expressões aritméticas diversas. Existem vários outros comandos que nós também podemos colocar aqui, mas que eu vou deixar um material de referência para vocês. Aqui no Order By, a gente também vai ter o recurso de colocar mais de um campo. Então, só para exemplificar, eu vou falar que primeiro eu quero ordenar pelo preço e depois pela descrição. Como é que vai funcionar essa ordenação? Ele vai ordenar pelo primeiro campo que você colocar. Caso eu tenha mais de uma linha com o mesmo preço, aí esses que têm o mesmo valor de preço serão ordenados pela descrição. Poderia colocar aqui quantos campos eu quisesse, quantos forem necessários, não tem limite. Então, só para exemplificar aqui, como tem mais chance de ter preços iguais do que descrição, eu vou ordenar primeiro pelo preço para depois pela descrição. Então, se vocês observarem aqui, eu tenho dois produtos, veio aqui o primeiro preço do menor para o maior, e aqui eu tenho dois produtos com o mesmo preço. Aí, eles aparecem em ordem alfabética, porque o segundo campo que eu peço para ordenar é descrição. Se eu colocasse a descrição descendente, ele vai mostrar primeiro a pamonha para depois mostrar os churros, ok? Exemplo 3. Apresente o nome dos clientes do gênero feminino ou do gênero F, ok? Então, primeira coisa, vou colocar lá no Select From. Em qual tabela estão esses dados? Lá na tabela cliente. O que eu quero apresentar? O nome. Só que aí eu não quero mostrar mais todos os clientes. Eu só quero os que tenham gênero igual a F. Se a gente selecionar lá no cliente, a gente tem um campo chamado gênero, que é do tipo char. Quando eu não quero mostrar todas as linhas da minha tabela, quando eu quero mostrar só algumas, aquelas que atendam alguma condição, eu tenho que acrescentar a cláusula where. Na frente desse where, a gente vai escrever uma condição. No caso aqui, que é gênero igual a F. Eu tenho que colocar F entre aspas, porque gênero é do tipo texto, tá bom? Toda comparação que eu fizer vai ser com texto. Então, na frente desse where, eu posso criar expressões relacionais e lógicas. Eu poderia colocar um e nascimento igual a alguma data, lembrando que data também tem que estar entre aspas. Ou eu poderia colocar o comando ou também eu posso comparar, no lugar de igual, eu posso colocar diferente, maior, maior igual, menor e menor igual também. Então, posso criar diversas expressões conforme a necessidade. E aí, todo o resultado a gente coloca ordenado. Então, eu vou colocar ordenado by nome. Quando eu executo aqui, observem que ele só me retornou 16 linhas aqui embaixo. De todos os clientes que eu tenho, 16, né? Tem um gênero igual a feminino, igual a F. E aí eu estou mostrando todos os nomes do gênero igual a F ordenados por ordem alfabética. O item 4. Apresente o nome dos clientes que não tem gênero preenchido. Aí a gente vai ter uma coisa muito importante, que é quando a gente vai trabalhar com nulos. Que a gente fala valores nulos, mas para o banco de dados, nulo não é valor. É alguma coisa, mas que não representa um valor, porque sobre ele a gente não pode gerar nenhuma informação. Eu quero apresentar o nome do cliente, como eu já sei que o nome está lá na tabela cliente, já vou escrever assim. Que não tem gênero preenchido. Então, onde o gênero é nulo. Quando eu preciso saber se um campo é nulo, eu vou usar o is null. Eu vou perguntar quais são os nomes dos clientes onde o gênero está, é nulo. E também lembrando de ordenar por alguma coisa. Aqui eu estou usando pelo nome. Então, toda vez que a gente for comparar com nulo, vai ser o comando is, está nulo. Ele me retornar, tem dois clientes ali cadastrados que não preencheram o campo gênero, que está com gênero nulo. Aí eu não sei se é porque esqueceu de preencher, se não tem como afirmar. Se a gente colocar aqui para mostrar a coluna gênero, vai estar lá, os dois estão com valores nulos. Exemplo 5. Apresente o nome dos garçons que ganham mais de 1.200. Se a gente for lá na tabela garçom, eu tenho código, nome, endereço, telefone e salário. Então, eu quero mostrar
o nome dos garçons que estão lá na tabela garçom. E eu não quero todos os garçons, eu quero somente os garçons que o salário seja maior que 1.200. E aí eu tenho maior ou maior igual. No caso aqui, como ganho mais do que 1.200, então vai colocar só maior. Order by nome. E aqui ele me mostra todos os garçons que ganham mais de 1.200. Apresente quantos clientes estão cadastrados. Agora a gente vai ter um outro recurso, que a gente vai ter a função de contar. Então a gente vai ter aqui o select from. Primeiro a gente vai pensar no from. Se eu quero saber quantos clientes estão cadastrados, eu preciso ir à tabela cliente, porque lá eu tenho a quantidade de todos os clientes cadastrados e eu vou pedir para o computador contar a quantidade de linhas. Então é from a tabela cliente. Aí aqui no select eu vou colocar a função count. A função count sempre vai vir aqui com parênteses. O que eu vou colocar dentro desse parênteses? Em qual coluna que eu quero que ele conte os valores? Então eu vou colocar aqui que vai ser na coluna código, que a chave primária de cliente é na coluna código. O que vai acontecer? Ele vai pegar lá a tabela cliente, vai na coluna código e conta quantos valores tem lá. Então ele vai me retornar um único valor. Lembrando aqui que as consultas anteriores poderiam me retornar conjuntos de valores. O count vai pegar um conjunto e reduzir a um único valor. Só que aí observe o seguinte. Dentro desse parênteses eu tenho que informar uma coluna. Se eu informar a chave primária, como a chave primária ele não deixa ser nula, então sempre vai ter um valor para cada cliente. Então ele achou 51 clientes. Se eu colocar aqui gênero, se eu tenho 51 clientes, eu tenho lá 51 campos, um gênero para cada cliente, quando a gente criou a tabela. Só que na hora que eu mandar contar, olha o que ele vai me retornar, 49. Por que ele me retornou um valor menor? Porque a gente viu na consulta anterior que eu tenho 2 gêneros nulos. E nulo não é contado, porque não é um valor para o banco de dados. Então, se eu mandar contar em um campo que tenha valor nulo, os nulos não serão contados. Então, se eu estou querendo saber todos os clientes, eu tenho que me preocupar em qual campo que eu vou colocar dentro do count para me retornar o valor correto. Por garantia, a gente vai colocar na chave primária. Caso eu não lembre ou esteja mais com pressa, a gente vai ter um outro recurso para colocar no count, que é o asterisco. Se eu coloco o asterisco, eu já estou falando para ele, conta na chave primária. Não preciso nem escrever o nome da chave primária. Então, ele vai lá na chave primária e conta quantos valores tem. 51. Então, na maior parte dos casos, no count, a gente vai colocar asterisco aqui dentro. Mas em algumas situações, nós vamos ver ali outros exemplos, a gente precisa sim informar o nome do campo. Vamos ter outra função para resolver esse set, apresentar o valor do produto mais caro, apresentar o valor. A gente consegue também fazer uma função que pegue o maior valor de um conjunto. E aí, essa função vai ser max. E a gente vai ter 5 funções semelhantes, que é o count, o max, o min, o avg e o sum. Essas 5 funções são chamadas de funções agregadas, que ele pega, todas elas pegam um conjunto de valores e reduzem a um só. Eles agregam e retornam um único resultado. O count é para contar, o max para pegar o maior valor, min o menor valor, avg pegar a média e sum para somar. Então vamos fazer esses exemplos. Então, se eu quero apresentar o valor do produto mais caro, é o maior valor dos preços dos produtos. Então, vou lá na tabela produto para lembrar dos campos. Então, vou selecionar lá da tabela produto. E o que eu vou colocar aqui no select? O max de qual campo? Do preço. Então, ele vai pegar todos os preços e procurar qual que é o maior valor. Naqueles algoritmos que nós fazíamos lá de ler um monte de dados e descobrir qual que é o maior valor, aqui ele já tem todo implementado, é só chamar a função. Ele me retorna o produto com maior valor, o valor do produto mais caro é R$120. Se eu perguntar aqui, apresente a data de nascimento do cliente mais novo. O cliente mais novo é aquele que nasceu mais recentemente. Então, por exemplo, 2020. O cliente mais velho nasceu no ano menor, por exemplo, 1980. Então, 1980 é menor que 2020. Então, o cliente mais novo é aquele que tem a maior data de nascimento. Então, eu quero descobrir essa data.
Eu vou pegar isso lá da tabela cliente, que a data de nascimento dos clientes estão na tabela cliente, e vou selecionar o maior valor de nascimento. Então, meu cliente mais novo nasceu naquela data. Questão 9. Apresente quantos clientes são do gênero masculino ou do gênero M. Todos esses recursos que eu estou mostrando para vocês, a gente vai compondo a consulta. Então, na mesma consulta pode ter from, sempre vai ter from e select, mas pode ter count, max, min, where, order by e outros recursos que nós vamos ver. Então, são pecinhas que nós vamos encaixando para chegar no resultado que a gente quer. Então, vamos fazer aqui. Eu vou ter o select. Se eu quero procurar os clientes que são do gênero masculino, esses clientes estão na tabela cliente. Não quero todos os clientes, só quero os que são do gênero M. Então, eu tenho que colocar primeiro aqui gênero igual a M. E agora eu vou contar quantos clientes são do gênero M. E aí eu posso colocar um count asterisco, como eu já expliquei para vocês. Então, eu tenho 33 clientes do gênero M. E aqui eu poderia testar o F para ver. Vou ter 16 do gênero F. E perguntar lá e nulo, né? Quantos tem? Tenho 2 do valor nulo. Vou ter aqui, apresente o valor médio dos produtos cadastrados. Então, se eu estou perguntando dos produtos, eu tenho que ir lá na tabela produto. Como que eu vou calcular o valor médio? Vai ser a função AVG, que ele vai pegar um conjunto de valores, somar e dividir pela quantidade. E dentro do AVG eu vou colocar qual campo que eu quero tirar a média, que no caso aqui vai ser o preço. Então, o valor médio dos produtos que eu tenho cadastrados é 25,52. A formatação de números, né, das casas decimais, a gente pode deixar isso para a programação. Recomendo fazer isso no banco de dados também, mas é desnecessário, uma vez que você já vai estar formatando tudo isso lá na sua interface. Mas pode fazer também. O outro exemplo aqui apresenta os diferentes anos de nascimento dos clientes. Lá no cliente eu tenho o campo nascimento. Então, vamos aqui visualizar. E aí eu tenho a data de nascimento. Para pegar somente o ano, eu vou ter esse recurso aqui, year, uma função year. Ele pega um campo do tipo data e extrai o ano. E aí eu vou ter os diferentes anos. A gente também tem month e também tem o dia. No caso aqui eu quero pegar o ano. Um outro recurso que eu posso fazer aqui também é renomear as colunas. Então, tá vendo? Toda vez que a gente executa, aparece o nome do campo que a gente criou aqui. Eu vou renomear isso, é só colocar esse comando as e vou chamar de ano. E aqui, toda vez que eu renomeio, agora eu tenho que usar esse nome, não posso usar mais esse. Então, order by ano. E outra coisa, quando eu renomeio, isso só funciona para essa consulta. Terminei de executar, já não existe mais isso. Então, aqui, ó, eu tenho todos os anos. E aí, o que vai acontecer é ter anos repetidos. Ok? Por exemplo, tem várias pessoas que nasceram no mesmo ano. E aqui eu estou pedindo os diferentes anos. Então, o que eu quero que apareça? Esse resultado, só que só com os valores diferentes. Estão vendo aqui que apareceu 51, porque é o ano de cada um. De cada cliente cadastrado, que eu tenho 51 clientes. Mas aí eu quero ver só os anos distintos. A gente vai ter esse recurso chamado Distinct Year Nascimento. E aí eu coloco ele à frente do campo que eu quero identificar os valores diferentes. E aí ele vai me retornar. Ó. Agora ele me retorna só 27. Quer dizer que a variedade de anos que eu tenho ali é de 27. Então os repetidos não aparecem mais. Por exemplo, 1990 que tinha 3, agora aparece uma única vez. O item 12 foi o que a gente acabou de fazer. Renomeei a coluna da última consulta para ano. Então, renomear. E isso só se aplica à consulta. Agora, depois de executado, já não vai fazer diferença nenhuma. Outra coisa que a gente tem que observar é que o comando select, tudo que a gente fizer dentro dele, não altera o banco de dados. Não muda, não faz nenhum tipo de alteração, deleção e inserção no banco de dados. Ele só mostra e a gente consegue trabalhar com essa visualização. Mas ele não altera em momento nenhum o banco de dados. No próximo exemplo, qual a soma de todos os salários? A gente também vai ter a função para poder somar. Os salários estão na tabela garçom. E aí eu quero somar todos os salários. A gente vai ter o recurso de sum. E aqui dentro eu vou colocar qual campo que eu quero somar. Que no caso aqui vai ser salário. A gente conferir lá na tabela garçom, salário.
Vendo aqui, eu executo, ele vai somar todos os salários que eu tenho cadastrados. No item 14, qual seria o valor da soma se todos os salários fossem acrescidos em 10%? Como que a gente vai fazer isso? Então, eu vou pegar Select from Garçom. Eu quero fazer uma projeção. Se eu fizer aqui o salário, som salário, ele vai calcular o total do que tem cadastrado. Eu vou deixar aqui e vou apresentar isso. E do lado eu vou colocar qual que seria se eu acrescentasse 10%. Acrescentar 10% é a mesma coisa de multiplicar por 1.1. O 1 é o 100%, o 0.1 é o mais 10%. Então, eu peguei a soma do salário vezes 1.1. E ele vai me mostrar o salário atual e a soma do salário com 1.1. Eu poderia também ter feito essa multiplicação aqui dentro, que eu estaria multiplicando cada salário e depois somando o resultado, que ele vai me dar o mesmo resultado. No item 15, qual a idade de cada cliente? A gente tem a data de nascimento do cliente. Para descobrir a idade, eu tenho que pegar a data atual e subtrair a data de nascimento do cliente para descobrir a idade. Então, vamos fazer isso. Então, eu tenho que ir lá na tabela cliente, tem que ser from cliente. Eu vou mostrar o nome do cliente, só para poder mostrar a idade depois. E como que eu vou calcular a idade? Eu vou calcular a idade pelo ano. Então, aqui, eu tenho que descobrir o ano atual. A gente vai ter a função year, só que eu não tenho um campo guardando a data atual. Mas a gente vai ter esse recurso aqui, uma constante, que é o current date. Ele vai pegar a data que está no servidor desse computador que eu estou usando, da data atual, menos o ano de nascimento do meu cliente. Okay? E eu posso renomear aqui como idade para ficar mais apresentável no resultado. Terminar com ponto e vírgula. E aí eu vou ter lá o nome de cada cliente e a idade dele. E aí eu posso ordenar também pela idade para eu ver quantos anos cada um tem. E aí eu tenho dados aqui bem aleatórios, né, com cada idade. Mas consigo aqui calcular a idade. Então, lembrando lá no projeto conceitual, onde eu falava que a idade não é armazenada, porque a gente armazena o nascimento. E a cada dia, quando for consultado, eu calculo a idade. O computador não vai ficar calculando isso o tempo inteiro. Quando for solicitado, quando ele abrir aquela página que pede a idade, ele vai lá e calcula qual que é a idade. No item 16, a gente está perguntando qual o valor total do pedido de número 2. A gente tem que identificar dentro do banco de dados onde estão esses dados. Eu tenho lá pedido, e pedido eu tenho número, data, cliente eficaz e ação eficaz. Não tem nada sobre os valores. Mas eu tenho itens pedidos, que é uma tabela que foi criada por conta do relacionamento de muitos para muitos entre pedido e produto. Então, lá em itens pedidos, eu tenho o código do produto, o código do pedido, a quantidade e o preço. Então, vamos fazer aqui um select asterisco from itens pedidos. Aqui eu tenho todos os itens que foram solicitados, vendidos em cada pedido. E aí a quantidade que foi vendida de cada um e por qual preço foi vendido cada um. Só que aí eu só quero dos pedidos de número 2. Então, meu where aqui vai ser que naquele campo pedido eficaz seja igual a 2. Então, eu só tenho aquilo ali. Só que eu quero no resultado o valor total do pedido, igual está lá na tela do sistema. Eu não quero essa descrição aí com um monte de número que eu nem sei o que é. O que a gente vai ter que fazer então? Para saber o valor total do pedido, eu tenho que multiplicar a quantidade de cada produto e multiplicar pelo preço. Multiplicar a quantidade pelo preço e somar essa multiplicação. Então, eu vou ter que multiplicar a quantidade e o preço. Só que isso vai ser de cada linha. Só que eu quero pegar tudo isso e somar. Então, eu vou somar todas essas multiplicações de cada linha. E aí, ele vai me retornar o valor total de cada pedido. Então, aquele pedido número 2 foi 18. Se eu perguntar o pedido de número 5, foi 30. O pedido de número 34 foi 417. Ok? Então, é essa consulta que a gente coloca lá na tela do sistema para cada pedido.